9 produtos que foram banidos por causa de seus ingredientes. Talvez você compre os produtos com base nos comerciais que vê, que são os mais populares, ou mesmo por causa da linda embalagem. O fato é que a maioria de nós não pensa muito sobre os horrores que podem estar escondidos nos ingredientes. Antes de se desesperar, pode ter certeza de que a maioria dos países é responsável o suficiente para banir produtos que são perigosos para o consumo humano. Contudo, o que às vezes é banido em um país pode ser facilmente encontrado nas prateleiras de outro. Corantes artificiais. Os fatos falam por si. Nos últimos 50 anos, o número de corantes químicos usados na produção de alimentos aumentou 500%. E como você pode imaginar, essas coisas não são boas para a nossa saúde. Corantes artificiais causam hiperatividade, podem produzir reações alérgicas e são conhecidos por aumentar o risco de desenvolver câncer. Eles até foram relacionados a lesões nos órgãos e má formação nos bebês. Bem, agora parece óbvio porque alguns corantes artificiais são completamente retirados do produto ou substituídos pelos naturais em produtos exportados para a Europa. Existem países que ainda permitem que alguns produtos com estes químicos sejam vendidos, desde que tenham um aviso na embalagem. Não é de se espantar, né? Bem, no Brasil, alguns corantes artificiais como o amarelo 6 e o vermelho 40 são totalmente permitidos. Então, sempre verifique o rótulo para saber se os produtos da sua lista de compras contêm qualquer aditivo de cor. Branqueador de farinha. Até aquelas pessoas que tentam ficar atentas à lista de ingredientes raramente verificam os rótulos da farinha. Farinhas são todas do mesmo saco, não é mesmo? Bem, se esse produto está na lista, significa que é bom você começar a prestar mais atenção nele daqui em diante. A farinha embranquecida que é produzida nos Estados Unidos é, na verdade, proibida na Europa, na Austrália e em Singapura. Isso porque as empresas estadunidenses de alimentos fazem com que a farinha fique mais branca artificialmente, usando um composto químico chamado azodicarbonamida. Eca, não parece mesmo ser gostoso. Outros países preferem um método mais natural e apenas deixam a farinha descansar. Porém, isso geralmente leva alguns meses, enquanto que o uso da azodicarbonamida acelera e facilita o processo. No Brasil, o uso deste produto químico é legal, mas limitado a 0,004 gramas para cada 100 gramas de farinha. E como essa coisa afeta a nossa saúde? Faz mal, sendo associada tanto ao câncer quanto à asma. E o mais assustador é que ela pode ser encontrada em um monte de produtos, como pão, macarrão de caixinha, alimentos assados e outros. Então talvez seja a hora de fazer uma petição para banir essa porcaria do Brasil. Quem concorda comigo? A propósito, se você está se perguntando que outros segredos a indústria alimentícia esconde, você pode dar uma olhada neste vídeo. Ele vai abrir os seus olhos para alguns dos produtos mais populares vendidos por aí. Frango que contém antibióticos. A entrega de frango do maior fabricante norte-americano de carnes, Tyson Foods, está proibida na União Europeia, Rússia, Noruega e Austrália. Os governos destes países tomaram essa decisão consciente depois que o mundo descobriu que a Tyson estava injetando antibióticos, esteroides, remédios anti-inflamatórios e cetamina em suas aves. Mas qual é o perigo de alguns antibióticos? Eles não são feitos para tornar a gente mais saudável? De jeito nenhum, pelo contrário. O uso em excesso de antibióticos faz com que certos tipos de bactérias se tornem mais resistentes e as pessoas podem ficar doentes por causa delas. Pense bem, você tomaria antibióticos todos os dias pelo resto da sua vida? Então por que comer carne com antibióticos diariamente? Mas não se preocupe, a Tyson fez a coisa certa em setembro de 2015, interrompendo o uso de antibióticos na sua criação de frangos. Quem sabe seus produtos voltem ao mercado europeu algum dia, mas por enquanto a situação permanece a mesma. OGMs. Ainda há muita discussão sobre a segurança dos alimentos feitos a partir de organismos geneticamente modificados. Alguns afirmam que eles são perigosos e tentam evitar os produtos OGM a todo custo. Outros dizem que não há nada de errado com esses alimentos. Porém, mais da metade dos países europeus, incluindo França, Alemanha e Itália, baniram os alimentos geneticamente modificados em 2015.
porque eles podem causar reações alérgicas, introduzir toxinas em nosso corpo e diminuir o valor nutricional dos produtos. É importante saber que não só frutas e legumes podem ser geneticamente modificados, mas também os produtos de origem animal. Então, se você quiser ficar o mais longe possível dos produtos OGM, certifique-se de comprar alimentos que sejam 100% orgânicos ou livres de OGM. Pão com fermento em pó. As palavras bromato de potássio lembram você de alguma coisa? Para muitas pessoas, provavelmente não. Ele basicamente serve como fermento em pó e, com a ajuda dele, o pão fica macio e com aparência de recém-saído do forno por mais tempo. Mas ele não é tão incrível e legal quanto parece. O bromato de potássio é também conhecido por causar dores de cabeça, irritações na pele, problemas digestivos e foi até associado ao câncer. Isso foi motivo suficiente para que a União Europeia, Canadá, China, Austrália, Brasil e alguns outros países banissem o uso do bromato de potássio na farinha. Além disso, a União Europeia baniu um químico parecido, o iodato de potássio, pelos mesmos motivos. No entanto, os Estados Unidos ainda permitem o uso do bromato de potássio em quantidade limitada. Então, ele pode ser encontrado na maioria dos pães que são comercializados por lá. Na Califórnia, porém, qualquer alimento que contém este ingrediente perigoso precisa ter um aviso no rótulo. Alimentos com substitutos de gordura. Existe um substituto sintético de gordura chamado Olestra, que contém 0 calorias e é livre de colesterol. Demais, não? A Olestra geralmente é usada nas batatas fritas que são livres de gordura, iogurtes congelados e em mais um monte de produtos light. Porém, acredita-se que ela cause muitos efeitos negativos no corpo, incluindo a má absorção de vitaminas. Além disso, ela aumenta o apetite, o que contradiz a descrição sem gordura e sem calorias. A revista Time até a apelidou de uma das 50 piores invenções de todos os tempos. Hoje, os alimentos que contêm Olestra são completamente proibidos no Canadá e na Europa, mas ainda são permitidos nos Estados Unidos e também no Brasil. Parece que o Brasil tem mais coisas para se preocupar além da política. Bebidas esportivas. As bebidas esportivas por si só não são necessariamente ruins ou proibidas em qualquer lugar. Na verdade, elas contêm muitas vitaminas, minerais e outros componentes. Mas alguns fabricantes suspeitos bloqueiam o mau cheiro dessas bebidas e realçam a sua cor com a ajuda do óleo vegetal bromado E443. Este pequeno ingrediente é usado não só em bebidas esportivas, mas também em muitos outros produtos, como alguns sorvetes, queijos, laticínios, cereais, alimentos assados e assim por diante. No Brasil, o E443 não é permitido pela legislação. Em grandes quantidades, o E443 pode causar bromismo, que leva a um monte de sintomas horríveis, como convulsões e psicose. Existe também um alto risco de desenvolver câncer de mama e de próstata. Leite. Você provavelmente não sabe disso, mas o leite estadunidense é totalmente proibido em muitos países. E não estamos brincando, tudo por causa de fabricantes que usam truques diferentes para aumentar as vendas. Por exemplo, para produzir mais leite, alguns produtores dão hormônio de crescimento para as vacas. Como se pode imaginar, isso resulta em todos os tipos de efeitos negativos para a saúde. O leite de vaca com esse hormônio está associado ao câncer, doenças cardiovasculares e problemas de tireoide. É por isso que o leite estadunidense foi proibido na Noruega, Suíça, Nova Zelândia, Japão, Austrália e outros 29 países europeus. Kinder Ovo. Quem não iria amar juntar o prazer de comer um chocolate delicioso com um brinquedinho fofo? Bem, se você fosse estadunidense, provavelmente nunca teria ouvido falar deste doce, pois os norte-americanos baniram este produto em 1938. Isso deve ter sido uma tristeza para as crianças na época, mas o principal motivo de o Kinder Ovo ter sido proibido foi a cápsula que contém o brinquedo. O governo dos Estados Unidos decidiu que era perigoso para as crianças consumir um produto contendo um elemento não comestível. E quando viram que aquelas pequenas peças nos ovos de chocolate podem causar asfixia, a importação foi banida de vez. Mas as coisas parecem estar mudando, já que uma versão modificada do doce, chamada Kinder Joy, está prestes a ser lançada em 2018.
Então é bem provável que os norte-americanos a vejam no mercado muito em breve. Quais desses produtos mais chocaram você? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar as informações importantes deste vídeo com todo mundo. Você vai encontrar mais vídeos úteis e interessantes no nosso canal. Então inscreva-se e junte-se a nós no lado incrível da vida.